estender a nossa mão para Lucimar. Vamos pedir que a Virgem Maria esteja agora diante do trono da majestade do Rei Jesus, intercedendo para que cada palavra proclamada, anunciada, seja um bálsamo, um remédio. Exorte o nosso coração, desperte a nossa alma para as coisas de Deus, para o seu amor e a sua bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Como é bom participar desse mistério de amor que é a Eucaristia. E como é bom saber que em uma segunda-feira, uma paróquia está reunida, porque se dispuseram a rezar, a fazer um cerco de Jericó, porque com certeza vocês têm fé. A fé está reinando no coração de vocês, e eu tenho certeza que o amor de Deus também quer ser derramado de uma forma nova no nosso coração nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, o padre já acabou de me apresentar, né? Eu sou a Lucimar, eu moro na cidade de São José do Rio Pardo, sou fundadora da comunidade católica Presença, uma comunidade que nesse ano completa 29 anos, foi fundada aqui na nossa diocese, e hoje também nós temos casas de missão na região norte do nosso país. Quero pedir para ficar em pé aqui, as meninas que vieram comigo, né, as 3 missionárias que estão aqui. A primeira aqui, com a blusa amarela, é a Jeane. A Jeane, ela é missionária na Ilha do Marajó, gente. Ela está na cidade de Melgaço, uma das ilhas do arquipélago de Marajó, né? Essa é a casa de missão mais antiga que a gente tem fora daqui da nossa diocese, e ela foi uma casa que nós abrimos a pedido do Dom Ascona, aquele bispo que faleceu há pouco tempo agora, né? Muito ligado assim a toda essa espiritualidade carismática. Deus quis que a gente se encontrasse nesses encontros da vida carismática, e Ele nos convidou para estar lá, e hoje a Giane, ela é responsável pela missão, que não acontece só na ilha, na cidade de Melgaço, mas também nos ribeirinhos de Melgaço, né? Aquelas missões que precisa pegar barco, ir até as comunidades mais distantes, né? A outra, que está de rosa, é a Shirley. A Shirley é missionária em Marabá, né? Marabá também é outra cidade do Pará. O pessoal fala, mas Marabá é uma cidade grande. É mesmo, gente. É uma cidade grande, ela é uma cidade que tem bastante áreas bem desenvolvidas, mas nós estamos na área carente, onde necessita que o amor de Deus toque aqueles irmãos que vivem também a pobreza, né? E a de blusa cinza é a Marília. A Marília faz a missão mais difícil da comunidade, gente. Ela me acompanha para as missões, para onde eu vou. Então, ora aqui, ora lá, ora longe, né? É sempre assim. Ela mora em São José do Rio Pardo, na casa mãe, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Pode sentar. Ano passado a gente trouxe bastante missionário de fora, né? Para cá, porque o nosso retiro foi em data diferente. Então, o dia que eu vim aqui no Cerco de Jericó, o retiro já tinha passado, os missionários estavam todos aqui. O padre Bruno, que muitos de vocês conhecem, saiu de Santa Rosa do Purus na sexta-feira, de manhã, né? E chegou em Rio Branco só no sábado à noite, foi de barco. Olha o quanto que ele andou, hein? E vai chegar aqui só amanhã.
Só amanhã não, só dia 8, né? Só dia 8 chega em São José do Rio Pardo. Olha isso, gente. Né? Esse é o nosso Brasil, essa é a nossa terra de missão. Eu quero, assim, bem dizer muito a Deus, porque Ele quer falar conosco como filhos, então Ele vai falar com a gente sendo um pai amoroso. E o amor de Deus não é aquele que fica passando a mão na nossa cabeça, tentando disfarçar os nossos erros, para que a gente não se afaste dele. Deus nunca se afasta de nós. Nós é que muitas vezes somos rebeldes diante dele. Quando eu me preparava para vir para cá, né, Deus foi colocando assim algumas palavras no meu coração. Coincidentemente, uma das palavras que Ele colocou no meu coração é uma leitura de amanhã. Mas mesmo assim, eu quero trazer alguns versículos dela aqui para vocês. É uma carta de São João, que está lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, quando ele vai falar que o amor vem de Deus. Gente, se nós queremos saber, se nós queremos descobrir se esse amor está reinando na nossa vida, e se nós somos realmente aqueles que querem viver esse amor, essa carta nos ilumina muito. E nesse tempo, essa carta nos liberta das trevas. Na palavra diz assim: amados, olha como João começa escrevendo essa carta. De que forma que ele te trata? Como um amado. Então é mentira quando alguém falou para você que você não era amado, que você era alguém inútil, que você foi um bastardo. Isso é mentira. Porque Deus, quando se dirige a nós, Ele se dirige a nós assim: amados. Nós somos amados por Deus. Pode ser que em algumas situações nós não sentimos esse amor, mas nós somos amados sim. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim São Paulo fala na carta aos Romanos. Então, esse amor de Deus já reina em nós e nós somos para Deus amados. Amados. São João continua dizendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, se nós queremos saber se amamos, está aqui, ó. Todo aquele que ama nasceu de Deus. E nós nascemos de Deus, porque nós nascemos de um querer de Deus, de um pensamento de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos pensados no amor de Deus. Se nós estamos aqui, é porque reina na nossa vida o amor de Deus. Você não está aqui porque você é um sofredor. Claro que a gente tem sofrimentos na vida, mas os sofrimentos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Sofrer, encontrando sentido, nós vivemos um sacrifício de amor. Sofrer sem encontrar sentido, nós chegamos no desespero. Se o teu sofrimento está te levando ao desespero, é porque você está sofrendo sem encontrar um sentido naquele sofrimento. Mas se você está sofrendo, está perseverando, continua perto de Deus, continua orando, continua esperando em Deus, é porque você está encontrando sentido no teu sofrimento. Isso te faz viver um sacrifício de amor. E todo sacrifício que nós vivemos por amor a Deus, gente, tem resposta de esperança, tem resposta misericordiosa, tem resposta de libertação para nós.
Guarda isso. Se eu estou sofrendo sem sentido, eu me desespero. Se eu sofro encontrando sentido, eu vivo um sacrifício de amor. Deus vai nos dar a graça do entendimento de tudo isso. Na palavra, São João continua dizendo assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Então está aqui. Quem não ama, não conhece a Deus. Irmãos, eu posso dizer no que eu estou vendo nesta igreja, nesta noite, que aqui estão não somente os amados de Deus, mas estão aqueles que amam. Porque se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam em Deus. Vocês acreditam no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Vocês estão aqui porque vocês confiam em Deus. Então vocês conhecem esse Deus. Pode ser que as ondas do mar da tua vida estejam muito agitadas, mas Deus não está distante de você. Ele está com você. Lembra daquela passagem dos discípulos na barca, quando o mar se agitou e os discípulos ficaram com medo? Eles foram procurar quem naquela barca? Jesus. E aí eles até viram que Jesus estava dormindo. Mas onde ele estava? Na barca. Você não está sozinho nas ondas agitadas da tua vida. Deus está com você. E mais do que isso, Ele quer se manifestar e manifestar de forma amorosa. Nós vimos no início da missa, né, no início da homilia, quando o Padre André dizia para a gente sobre os 3 momentos grandes da manifestação de Deus, que a gente pôde vivenciar nesses dias. Então hoje também Deus se manifesta na sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui sentados e ouvindo, nós estamos sentados e ouvindo, mas eu não tenho dúvida que Nossa Senhora está passando aqui e vendo o vinho que está faltando na tua vida. Eu não tenho dúvida que ela está passando aqui e olhando para você, que é amado, que é amada por Deus, para trazer para você o vinho que você precisa. Você crê nisso? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então a palavra diz para a gente assim: nisto está o amor. Olha aqui, gente. Olha como Deus é claro com a gente. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Antes de você pensar em vir aqui, em participar desse cerco de Jericó, em estar aqui, em trazer as tuas intenções, em apresentar as causas difíceis da sua vida, antes de você pensar nisso, Deus te amou primeiro. Deus alcançou primeiro o teu coração e despertou o teu coração para você estar aqui. E você pode ter certeza, grava o que eu vou te falar agora. Não existe oração sem resposta. Você escutou isso? Não existe oração sem resposta. Jamais o pai que ama deixa de responder o seu filho amado. Pode ser que a resposta de Deus venha de um jeito diferente que você esperava, mas ela nunca vem abaixo do que você esperava. A resposta de Deus sempre vem na medida que você precisa, na medida que eu e você precisamos. Então alegre o teu coração, porque Deus está aqui, te acolhe e tem uma resposta para você. O tempo de Deus é o tempo certo. Tem pessoas que falam assim: Deus tarda, mas não falha. Não, gente.
Deus vem sempre na hora certa. A hora de Deus na nossa vida é a perfeita. É o momento exato. É aquela hora que eu vou saber acolher a graça de Deus. Que eu vou entender o que Ele está fazendo comigo. E tem coisas que eu preciso cumprir, o que está lá em Eclesiástico. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Por quê, gente? Porque Deus está conosco. Ele enviou o seu Filho como uma oferenda pela expiação dos nossos pecados. Porque o que anestesia os nossos corações de experimentar o amor de Deus é uma coisa só. E ela se chama pecado. O pecado, ele distancia o nosso olhar de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele entra para fazer a gente querer grandezas. E nós já somos grandes, porque nós somos amados por Deus. O pecado entra para a gente ficar comparando situações, desejando o que às vezes nem é para nós, querendo estar no lugar dos outros. Deus te abençoe. Eu aceito, obrigada. Obrigada. Então, meus queridos, é isso que Deus tem para nós. Ele tem uma resposta para você. Pode ser que a resposta venha hoje. Pode ser que venha amanhã. Pode ser que venha no último dia do cerco de Jericó. Pode ser que venha daqui um mês, daqui um ano. Mas ela nunca vai deixar de chegar para a gente. Porque Ele nos ama. A palavra ainda diz assim. Novamente Deus se refere a nós, através da palavra de João, como amados. Olha isso. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é consumado. Então, gente, da forma com que Deus nos amou, Ele também quer nos ensinar a amar, para que as nossas relações não seja fingida. Tem uma palavra que São Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 2, depois você pode procurar essa palavra na tua casa. Para quem tem a Bíblia da tradução da Ave Maria, o título desse capítulo é Amar sem fingimento. Quando a gente se utiliza do amor de Deus para amar o outro, nós não fingimos amar, nós amamos mesmo. Nós amamos mesmo quando o outro nem liga para nós. Nós não desistimos da pessoa. Nós não desistimos da família, não é? Os pais que estão aqui sabem muito bem o que eu estou falando. Quando nós utilizamos o amor de Deus para amar também, nós não desistimos dos filhos quando eles se rebeldiam, quando eles se afastam, quando eles são mal criados. Mal criados eles não são, porque vocês criaram eles bem. Mas às vezes a sociedade impôs alguns conceitos na vida deles que tiraram um pouco aquela força profética da educação que você deu para eles. Então veja, vamos utilizar o amor de Deus para amar aqueles que são difíceis. Porque aqueles que são difíceis, eles precisam do nosso amor. Pode ver o que Jesus fez. Ele esteve diante de todas as circunstâncias da sociedade em que ele viveu. Hoje, ele está diante de todas as circunstâncias da sociedade que nós vivemos. Só que muitos não reconhecem ele. Por isso que muitos não conseguem amar. Por isso que muitos não vivem aquele amor que partilha, aquele amor que perdoa, porque não reconhecem ele. E sabe como que as pessoas podem reconhecer o amor de Deus? Você sabe como? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, vê essa pessoa.
Através das atitudes dessa pessoa, a sociedade que nós vivemos podem reconhecer que Deus existe, que o amor existe, que a misericórdia existe, que o perdão existe. Podem experimentar o amor que nós experimentamos um dia. Eu falei para você olhar para o outro, né? Porque enquanto você olha para o outro olha para você. Mas se a gente tivesse um espelho aqui, eu ia falar para você, olha no espelho. Porque é através da gente que o mundo também pode experimentar o amor de Deus. Só que para isso, nós precisamos ser cheios desse amor. Porque se a gente não estiver cheio desse amor, nós vamos ofertar para as pessoas de nós mesmos. E às vezes, se a gente ofertar de nós mesmos, às vezes nós vamos ofertar inveja, ciúmes, reclamações, murmurações. Às vezes nós vamos ofertar de nós mesmos palavras de abatimento, de desânimo. Agora, se a gente ofertar de Deus para o outro, o nosso físico pode estar cansado, mas o nosso espírito está animado. O amor de Deus traz vida para a nossa alma, traz vida para o nosso ser, e a gente não desiste, a gente persevera, tá? Muito bem, olha só essa palavra aqui, como que nós vamos, o que eu estou falando para você está aqui na Bíblia, ó. E nós vimos e damos testemunho, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Quando o amor de Deus reina em nós, nós reconhecemos Jesus como o dono da nossa vida. Então, realmente, gente, o que precisa acontecer em nós nessa noite é um derramamento do amor de Deus sobre nós. É um derramamento desse amor sobre nós. Naquela carta que o Papa Francisco escreveu sobre o coração de Jesus, né? Celebrando aí os 150 anos dessa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, ele diz com outras palavras, mas eu vou colocar aqui com as minhas, né? Que parece que o mundo não conhece mais o que é coração. Parece que a sociedade não conhece mais o que é coração. O que é o coração? E, gente, isso não está só lá fora. Às vezes isso está dentro da igreja. Quando a gente fica comparando muito e se esquece de olhar para aquele coração que é fonte de amor. Isso acontece dentro da nossa casa. Quando às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, não é assim? Vocês já ouviram essa expressão? Nossa casa está toda gramada, mas a grama do vizinho é mais bonita. Não, gente. Ali está o sustento do amor de Deus na nossa vida. Se eu não valorizo aquilo que Deus me deu como providência dele para a minha vida, o do outro nunca vai me satisfazer. Eu posso até ter uma coisa igual ao do outro, mas aí eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais. Eu não vou me satisfazer. Agora, quando o amor de Deus reina, eu sou grato. O meu coração é grato a esse amor. E como nós precisamos disso dentro da nossa casa, não é verdade? Como nós precisamos disso com os nossos irmãos. Quando isso acontece, se cumpre na nossa vida uma outra passagem. Uma passagem que São Paulo fala aos Romanos. Aqui eu falei da carta de João, né? Mas quando esse amor de Deus, ele atua, ele age, e eu permito isso acontecer na minha vida acontece o que São Paulo falou aos Romanos. Ele diz assim: Deus, que não poupou o seu próprio Filho, olha como as palavras se completam, né?
Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com Ele não nos daria todas as coisas? Se Ele não poupou o seu Filho para nos salvar, como é que Deus não vai te responder uma oração, meu irmão? Como é que Deus não vai visitar aquela pessoa que há tanto tempo você está rezando por ela? Como é que Deus não vai responder a um pedido de emprego que você está fazendo? Como é que Deus não vai vir como remédio para a tua enfermidade, seja ela biopsíquica ou espiritual? Se Deus não poupou o seu Filho para nos salvar, como é que eu posso duvidar que isso é o maior gesto de amor que Deus fez para me salvar, para te salvar? Entende? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica, quem condenará? Cristo Jesus que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Em outras palavras, para todo mundo entender, quando o amor de Deus age em nós, quem nos separará do amor de Cristo? Quando o amor de Deus é experimentado por nós, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Com efeito está escrito: por tua causa fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha ao matadouro. Aqui diz para nós o quê? Quem é que vai nos separar do amor de Deus? São as tribulações? Não. Deus está conosco na tribulação. Tua vida tem passado por muita tribulação? São Paulo também escreve assim para os romanos: sede fortes na tribulação. Na tribulação não dê trégua, não abaixe a guarda para as tribulações da vida. Com Deus enfrenta, com Deus seja forte, porque aquela tribulação, ela pode ter vindo para te separar de Deus, mas se você está unido ao amor de Deus, ela não te separará do amor de Deus. É a angústia que vai te separar do amor de Deus? Não se esqueça, Jesus também teve angústia. Vocês se lembram daquele momento lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus suou sangue? Uma suprema angústia invadiu o coração de Jesus. Ele desistiu? Ele fugiu da raia de nos salvar? Não. Ele não fez isso. Jesus permaneceu firme, porque o amor do Pai conduzia ele. Nós também podemos ser firmes nas nossas angústias. Não existe angústia que é maior do que o amor de Deus. Põe a mão no seu coração e fala isso para você. Não existe angústia maior que o amor de Deus por mim. Olha aqui um pouquinho, queridos. Amados de Deus, né? Hoje nós estamos vendo muitas situações de pessoas, e às vezes até mesmo nós, sofrendo por ansiedade, não é? Conhece alguém assim? E às vezes a gente fala assim, deixa de ser fraco. Não, quem passa pela ansiedade não é fraco. Ele está sofrendo, ele sofre mesmo. Mas como ele pode se fortalecer naquela situação? Não desviando o olhar de Jesus, não desviando o coração do Pai. Porque nós somos filhos, nós somos amados, nós precisamos do remédio do amor de Deus para vir em nosso socorro, para vir em nosso auxílio. Aqui São Paulo dizia assim, é a perseguição que vai nos separar do amor de Deus? Não, gente. Pode ser que nós estamos passando sim, por situações onde nós estamos sendo perseguidos,
onde nós estamos sendo perseguidos pelo homem velho, pela mulher velha. Não é nem por outra pessoa, é pela mulher velha que está ali tentando despertar. É pelo homem velho que está ali tentando te derrubar. Mas será que são essas perseguições que são mais fortes do que Deus? Não. As perseguições existem, mas Deus é vitorioso sobre todas elas. Se o amor de Deus está reinando em nós, não são as perseguições que vão nos afastar do amor de Deus. Será que é a fome que vai nos afastar do amor de Deus? Não é. Sabe por quê? Nós acabamos de participar da Santa Missa, não foi? Nós nos alimentamos da palavra. A palavra veio alimentar a nossa sede de amor. Nós nos alimentamos pelo corpo e sangue de Jesus. Corpo e sangue de Jesus. A Eucaristia é o pão da vida. Como que nós vamos morrer de fome se nós temos Jesus? Se nós temos o amor de Deus reinando em nós? E sabe para quê? Por que nós temos a Eucaristia? Porque você é amado de Deus e Ele não te deixou faminto de amor. O pão que dá a vida, o pão que transforma o homem, o pão que sacia a nossa sede de amor. Então não é a fome que vai nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus é a nossa incredulidade. Essa palavra, São Paulo ainda fala assim, é a nudez? E vamos pensar aqui, né? Quantas vezes nós reclamamos porque não temos isso, não temos aquilo outro, nos falta isso, nos falta aquilo, mas a gente não percebe, né? Que nós temos Deus, nós temos vida, nós temos visão, nós temos um lugar para morar, nós temos um lugar para trabalhar, nós temos alguém que nos acompanha, nós temos alguém que nos direciona, nós temos uma paróquia, nós temos um lugar sagrado para frequentar. A gente fica olhando o que a gente não tem. Então, não são a nudez que vai nos afastar do amor de Deus. Será que os perigos podem nos afastar do amor de Deus? Você quer perigo maior do que aquele que Jesus enfrentou por amor a nós? E esse perigo não destruiu Jesus, ao contrário, deu a vitória da vida sobre a morte. A vida venceu a morte. Quando o amor de Deus está reinando na nossa vida, Ele vence a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo e a espada. Nós não ficamos órfãos. Nós temos um Deus que nos socorre. E olha, eu quero, para ir já encerrando a minha fala e preparar o nosso coração para a oração, eu me lembro, gente, eu comecei a participar de um grupo de oração no mês de agosto do ano de 1991. Na época eu tinha 19 anos. E quando eu participei desse grupo de oração, no primeiro dia que eu fui no grupo de oração, tinha uma pessoa lá na porta da igreja que me recebeu assim: a paz de Jesus, Jesus te ama. Aquela frase foi provocativa para mim, porque eu não me sentia amada. Mas quando aquele senhor disse assim para mim, Jesus te ama, eu não sei explicar para vocês o que se passou na minha cabeça, mas primeiro eu fiquei incomodada, porque realmente eu falei assim, ele fala isso para todo mundo. Ele diz isso para todo mundo que chega aqui. Só que quando estava tendo a oração naquela noite, a pessoa que conduzia dizia assim,
Jesus está derramando todo o seu amor para você que chegou aqui e pensou que o dizer Jesus te ama era para todos. Mas Jesus quer dizer só para você: Jesus te ama e te ama mesmo. Gente, naquela hora, eu caí num pranto de choro, porque eu entendi que eu estava menosprezando o poder do amor de Jesus. E era um choro que libertava o meu coração, sabe? Uma jovem de 19 anos, numa sexta-feira à noite, dentro de um grupo de oração, numa igreja onde eu participava da missa todos os domingos, mas que naquela noite eu percebia que tinha alguma coisa diferente ali. E por causa daquela noite, e por causa daquela palavra de ciência, e por causa daquele toque do amor de Deus na minha vida, hoje, dia 6 de janeiro de 2025, eu continuo seguindo esse amor de Jesus. Já passei por tribulações, por perseguições, já passei por dificuldades, mas em nenhum desses momentos da minha vida, Jesus deixou de agir. O amor de Deus deixou de agir. O amor de Deus, que é Pai, deixou de agir na minha vida. Então eu quero dizer para vocês, não precisa muita coisa, não precisa muita coisa. Basta você querer sentir esse amor de Deus nessa noite. Agora tem um detalhe muito sério. Existem algumas coisinhas na vida da gente que às vezes atrapalha a gente de sentir o amor de Deus. Eu falei para vocês anteriormente que o pecado é a maior barreira para a gente sentir o amor de Deus. Só que junto com o pecado, tem algumas feridinhas que arde a nossa vida e faz a gente correr do amor de Deus que nem criança corre de injeção. Sabe? Vocês já viram criança chorar de ver uma agulha de injeção? Às vezes nós fazemos isso com o amor de Deus. Uma das coisas que nos impede de sentir esse amor de Deus é o medo. E você pensa que é o medo, sabe por que é o medo? Porque nós, seres humanos, queremos controlar as coisas. Queremos ter o controle nas nossas mãos. E quando Deus nos ama, a gente dá o controle da nossa vida para Ele. É só isso. Quando nós sentimos o amor de Deus, nós damos o controle da nossa vida para Ele. Então, um dos medos que nós temos é de perder o controle da nossa vida. Mas, não seja bobo não, viu? Quando Deus governa a nossa vida, não há erros. Viu? Pode ter provas, mas não há erros. E Ele está com a gente. Outro ponto, além do medo, é a culpa. Às vezes nós não nos abrimos para o amor de Deus, porque nós carregamos na nossa vida e na nossa história aquele sentimento de culpa, como se a tua casa está do jeito que está por culpa sua, como se a tua vida afetiva estivesse do jeito que está por culpa sua, como se você não conseguisse ver a tua família unida por culpa sua. Para com isso. A culpa é um sentimento que vem para nos afastar de nós mesmos, para tirar de nós mesmos a valorização que nós temos. Deus, Ele não está aqui para nos condenar, Ele está aqui para nos salvar. Deus não te trouxe aqui nessa noite para apontar os seus erros, mas para te dar a chance de conversão. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você simplesmente viver mais um cerco de Jericó. Deus te trouxe aqui porque Ele quer libertar o teu coração através do amor dEle de todo o sentimento de culpa que você carrega há anos. Ele quer libertar você disso, para que você possa
olhar para Deus, para o próximo e para você, com o olhar de quem foi libertado pelo amor de Deus. Uma outra coisa que também arde como ferida em nós é a inferioridade. Muitas vezes nós nos sentimos inferiores aos outros filhos de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos inferiores aos outros. Nós achamos que porque passamos por provações, Deus ama mais o outro do que a mim. Porque às vezes está demorando muito para chegar uma resposta de Deus, Deus ama mais o outro do que a mim. Porque às vezes você tem umas provas maiores na tua casa, Deus não gosta de você, não é isso não. Deus te ama, e Jesus te ama, Deus te ama com amor único, só para você. E Deus tem paciência contigo. Você não é menor que o outro, você é amado por Deus. Agora tem uma outra ferida que não só arde, ela queima em nós. E às vezes atrapalha muito da gente experimentar esse amor, porque a própria ferida já impede a gente de ser amado. É a ferida da rejeição. A rejeição, ela é silenciosa, sabe? Mas ela faz com que eu não me sinta amada. Então, às vezes, eu fico colocando acessórios na minha vida para que o outro me ama. Às vezes, gente, eu vou dar assim alguns exemplos bem simples. Às vezes eu quero comprar esse amor. E o amor de Deus não se compra porque ele é gratuito. Ele é gratuito. Deus derrama gratuitamente esse amor. Você não precisa pagar nada por ele. Deus derrama gratuitamente. Só que a rejeição faz com que a gente não sinta e não se sinta amado. Então, pode chegar uma pessoa te elogiar, você não vai acreditar naquele elogio. Pode chegar uma pessoa, por exemplo, você faz uma comida, ficou muito gostosa, a pessoa te elogia, você fala assim, podia ter ficado melhor se eu tivesse colocado tal coisa. Acolhe o elogio que a pessoa te deu. Acolhe. O desamor faz a gente não se sentir amada. Sabe? Então a gente tem dificuldade de se abrir, porque a gente começa a desconfiar. O que será que a pessoa quer? E a pessoa vem e te traz um elogio, te dá um presente, você fica assim, o que será que ela está querendo? O que será que ela quer em troca? Não é a pessoa que quer em troca, é você que quer em troca alguma coisa boa que você fez, sabia? É isso que acontece. A rejeição faz a gente dar, mas a gente quer receber na mesma medida. E nem sempre as pessoas estão preparadas para nos dar na mesma medida, sabia disso? Nem sempre. Então não dê amor esperando amor. Dê amor na mesma gratuidade com que Deus te amou. Dê amor na mesma gratuidade com que Deus te amou. O problema é que o amor também foi descaracterizado, né? A palavra amor foi descaracterizada por erotismos, por seduções, né? A gente não precisa comprar o amor. Deus nos dá gratuitamente. E aí sim, na última palavra, que é a palavra de São Paulo, de novo, aos Coríntios. Eu gosto de São Paulo, hein, gente? Eu gosto muito desse apóstolo. Meu Deus, como eu gosto dele. São Paulo tem um capítulo em Coríntios que se chama Hino da Caridade, Hino do Amor. É lá em 1 Coríntios 13, e eu vou começar a partir do versículo 4. O amor é magnânime. O que é magnânimo? O amor é grande. Ele não tem
a gente não consegue alcançar de tão grande que é esse amor de Deus por nós. Então, quando eu falo, o amor é magnânimo, eu estou dizendo, Deus é grande, porque lá em São João, ele falou que Deus é amor. Deus é grande, Deus é grandioso. O amor é benfazejo, ele não é invejoso, olha isso. Se o amor de Deus reina em nós, ele destrói a inveja. Se o amor de Deus reina no nosso coração, ele destrói a inveja, ele destrói a comparação, ele liberta o nosso coração dessas crostras invejosas. O amor, ele não é presunçoso, ele não é arrogante. O amor de Deus, ele não fica buscando comparações, elogios. É esse amor que Deus quer derramar sobre você hoje. Esse amor que não se alegra com a injustiça. Esse amor que não se encolariza, não leva conta o mal sofrido. Esse amor que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É esse amor que quer ser derramado sobre o nosso coração hoje. Talvez o nosso coração está sofrendo por palavras que foram lançadas na nossa vida com inveja, com arrogância, com orgulho. Palavras que foram lançadas contra nós e que fez a gente muitas vezes se sentir inferior aos outros, que nos amedrontou, que nos fez travar diante de uma decisão na vida. Talvez hoje esse amor de Deus precisa ser derramado em nós, para quebrar de nós votos íntimos que nós fizemos. Votos íntimos que às vezes a gente faz assim, nunca mais eu piso naquela casa. Que isso, gente? Como nunca mais você pisa naquela casa? Se é alguém da tua família, se é alguém que te ama, sabe? Às vezes nós dizemos contra nós mesmos, nunca mais eu quero saber de namoro, nunca mais eu quero saber de casamento, nunca mais eu quero saber de... E aí a gente vai vivendo ali palavras que foram votos íntimos que a gente foi fazendo na vida. O amor de Deus tem o poder de quebrar essas palavras, que às vezes nós lançamos contra nós mesmos. E às vezes, gente, são palavras que não são votos íntimos, mas são palavras que destroem. Tipo assim, não estou nem aí. Eu tenho que estar aí com Deus, sim. Deus precisa reinar na minha vida, sim. Aqui São Paulo vai dizer assim, ó. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é? Vocês já viram a situação de um pai que ama diante de um filho que está doente? Esses dias eu tive a oportunidade de ter contato com uma família, onde um filho mais novo daquela família está sofrendo com o câncer. E eu achei assim algo muito bonito, porque o pai daquele menino, acompanhando ele, né, diante de todo aquele sofrimento, de todas as dores que aquele filho sofria, aquele pai não abandonou aquele filho. Aquele pai que tinha o costume de ficar muito ali dentro da casa dele apenas. Aquele pai que tinha o costume muitas vezes de fazer o seu servicinho ali, serviço simples que faz, mas digno daquilo que faz. Quando viu o filho ter que ir para uma outra cidade, para um hospital bem maior do que os nossos aqui da região, passar por um tratamento forte de quimioterapia, esse pai se sujeitou a ir junto com ele, a estar com ele, a acompanhá-lo ali. A muitas vezes olhar e prestar atenção, a imunidade dele não pode baixar. E muitas vezes deixar dele comer tal coisa,
para que aquele filho coma, para que aquele filho se alimente. Aquele pai ficar ali do lado do filho quando estava nas dores fortes. Muitas vezes acordando durante a noite, ajudando nas medicações. Só faz isso quem ama, gente. Quem não ama reclama, murmura. Quem ama fica ali. Quem ama sofre junto. Se compadece. Quem ama é misericordioso, porque Deus é misericordioso. Quem ama se compadece. Se você está sofrendo pela causa de alguém da sua família, você sofre porque você ama. Então traz mais do amor de Deus nessa situação do que do teu querer nessa situação. Traga mais do amor de Deus nessa situação. E quem é que pode agir em nós? Aquele que veio ao mundo por amor. Aquele que veio por amor nos salvar. Aquele que está aqui, pronto para passar no nosso meio. É Ele quem vai nos tocar, não somos nós que vamos tocá-lo. É Ele quem vai nos tocar. Pode aplaudir.